Fala, meus jovens, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso online gratuito. Eu sou o Edu, professor de Biologia, e eu vou te acompanhar numa aula sobre taxonomia. Se você ainda não é nosso aluno, ainda não conhece o canal, se inscreva aqui do lado para acompanhar todas as nossas aulas. É só clicar nesse botão aqui. Mas se você já é nosso aluno, eu vou te explicar hoje o que é a taxonomia, que é a ciência que classifica os seres vivos. Quando a gente pensa em taxonomia, normalmente vem na cabeça aqueles nomes científicos das espécies, mas a classificação dos seres vivos não é apenas isso, e não começou nesse ponto. O ser humano ele já classifica os seres vivos há muito tempo. Quando os primeiros seres humanos surgiram no planeta, eles já classificavam os seres vivos. Então quando eles olhavam ali para uma planta e sabiam que aquela planta eles poderiam comer, que iria matar a fome deles, e uma outra planta não poderia ser comida porque iria matar eles, isso era classificação. Tudo bem, era uma classificação muito primitiva, mas já era uma forma de separar. Isso daqui é comida e isso é veneno. Hoje, a nossa classificação vai muito além de dar nomes e de separar os seres vivos em grupos pelas suas características. O que a gente faz hoje é traçar uma história da vida no planeta através dessa classificação, porque a gente faz isso através de parentesco. Como a gente já viu na aula sobre a origem da vida e também na aula sobre evolução, todos os seres vivos que existem no planeta têm algum grau de parentesco em comum. Eu certamente tenho algum grau de parentesco com você que está assistindo aí do outro lado. Se a gente for voltando na história, a gente vai ver que tem algum parente em comum, seja algumas décadas, alguns séculos, milênios atrás, mas a gente vai encontrar algum parente. A mesma coisa acontece com todos os seres vivos do planeta. Então nós dois que somos parentes distantes, a gente tem também um grau de parentesco com uma ostra ou com uma cabra. Mas, de novo, esse grau de parentesco é ainda mais distante. E o que evidencia isso é a classificação. Antes de falar de classificação, eu quero dar um exemplo aqui, quero mostrar uma coisa para você. Isso que você está vendo é uma livraria na Holanda, que foi eleita recentemente a livraria mais bonita do mundo. Ela foi montada no interior de uma igreja do século XII que estava abandonada há quase 3 séculos. Bom, por que eu estou falando de livraria? Não é exatamente sobre livraria que a gente vai falar aqui, claro. Mas uma livraria, um supermercado, qualquer comércio precisa de um critério para classificar os seus produtos, para organizar esses produtos na loja. E tomando como base o exemplo dessa belíssima livraria. Ali a gente encontra livros, encontra revistas, encontra filmes que podem estar em DVD, podem estar em Blu-ray, encontra músicas que podem estar em CDs ou em vinil, não vamos esquecer do vinil. E tem também um restaurante, um café lá dentro, onde a gente vai encontrar alimentos e bebidas. Se essa livraria não tiver um bom critério para classificar todos esses produtos, vai virar uma bagunça. E eu vou procurar um livro e vou acabar encontrando uma coxinha ali no meio. Para evitar esse tipo de coisa, eles dividem essa loja em diversas seções, sendo que algumas são principais. Aí a gente tem uma seção para literatura, outra para filmes, outra para música e um outro cantinho ali separado só para alimentação. De novo, a gente precisa de mais critérios para organizar as coisas, porque não é legal você procurar um livro e encontrar uma revista. Por isso, de novo, cada uma dessas 4 seções está dividida em outras. Uma para livros, outra para revistas. Na música tem uma parte para CDs, tem outra parte para vinis. Para os filmes, uma seção para Blu-ray, outra seção para DVDs e o cardápio também, obviamente, vai estar dividido. Uma parte fica os alimentos e em outra parte ficam as bebidas. Será que essa classificação já é suficiente? Ainda não, né? Porque se você estiver procurando um CD de jazz, vai ser desagradável se você encontrar ele misturado ali no meio de CDs do grupo Molejo. Por isso, cada um desses produtos vai ter que estar separado em mais categorias, em gêneros musicais, gêneros literários. Depois de separados em gêneros, novamente eles podem ser organizados, por exemplo, em ordem alfabética, para que você consiga encontrar exatamente o que você está procurando. Bom, falei bastante sobre a organização de uma livraria, mas isso não cai no seu vestibular. O que vai cair é a classificação dos seres vivos, só que ela é feita com base nesses mesmos princípios. Quem criou isso foi um botânico sueco chamado Carl von Linné, ou Carlos Linneu, que você pode chamar só de Linneu se você preferir. Por que ele fez isso? Na época em que ele viveu, estava tendo uma verdadeira explosão das ciências naturais na Europa. Com as explorações feitas pelos europeus no mundo inteiro,
diversas espécies de animais e de plantas eram levadas do mundo inteiro para serem estudadas na Europa. E com isso a variedade de seres vivos para serem estudados aumentou muito. Só que como eles não tinham um bom critério para organizar tudo isso e nem para classificar, cada animal que chegava ali recebia um nome. E muitas vezes o mesmo ser vivo recebia 2, 3 nomes. Era realmente uma grande bagunça. Para piorar, os nomes não eram simples, o que tornava a organização dessas coleções impossível. Linneu percebeu isso daí e falou, bom, daqui a pouco vai ficar impossível de se trabalhar porque a gente não tem um bom critério de organização. Vamos colocar ordem nas coisas. E foi o que ele começou a fazer. Ele desenvolveu um sistema que a gente usa até hoje, com algumas modificações nos critérios, mas a forma de organizar é a mesma. Na época, o critério para a classificação desses seres vivos eram muito amplos e bastante genéricos. Então poderiam incluir na mesma classificação um morcego, uma águia e uma borboleta, porque todos voam. A primeira coisa que o Linneu fez foi criar critérios de classificação mais precisos do que o que se tinha na época. É óbvio que ele ainda não dispunha de todos os mecanismos que a gente tem hoje para fazer isso. Tanto mecanismos para estudar a anatomia dos seres vivos, quanto as análises genéticas que se fazem hoje, que permitem identificar de uma forma muito mais precisa qual o grau de parentesco entre dois seres vivos. O que ele podia fazer era um estudo detalhado da morfologia, da forma do corpo desses animais e dessas plantas. Com isso, ele conseguiu classificar por volta de 7.700 plantas e 4.400 animais, tudo com base em uma série de regras que ele criou. A gente usa até hoje e vamos dar uma olhada em quais são essas regras. A língua adotada era o latim. Por que o latim? Porque era uma língua que era usada por todas as pessoas que tinham acesso à educação na época, mas é uma língua morta. Nenhum país adota essa língua como língua oficial. Então, isso garantia que a língua não teria nenhuma reforma, nenhuma modificação e poderia ser um padrão mundial. Existia também uma escala que dividia os seres vivos em 7 níveis: o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reino é o grupo mais abrangente. Lembra no exemplo da livraria que eu falei que tinham 4 grupos principais? Literatura, filmes, música e alimentos? Aqui no reino é a mesma coisa. A gente tem 5 reinos principais. Reino Monera, que é onde são colocadas as bactérias. Reino Protista, que é onde são agrupados os protozoários e as algas. Reino Plantae, que é onde são colocadas as plantas. Reino Fungi, os fungos. E Reino Metazoa ou Reino Animal, que é onde são colocados todos os animais. Bom, isso ainda não é uma classificação muito boa, porque entre todos os animais está a ostra que eu falei e eu ou você. Então a gente precisa de outros níveis de classificação. E esses níveis são filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Meu Deus! Como eu vou fazer para decorar tudo isso? Calma, tem uma dica famosa para isso, que é o reficlofage. É só uma palavra aí com as iniciais de cada um desses nomes. É importante saber essa ordem? Sim, é importante saber essa ordem, e essa palavrinha aqui, o reficlofage, pode te ajudar com isso. E mais do que saber tudo, reino, é importante você saber quais são. Então esses 5 que eu falei: Monera, Protista, Plantae, Fungi e o último, que pode ser chamado de Metazoa, de Animalia ou simplesmente de reino animal. Bom, ficou claro que são 5 reinos lá em cima. E lá embaixo, nas espécies, são apenas 5 também? Óbvio que não. Hoje a gente tem catalogado por volta de 2 milhões de espécies. E esse número aumenta todo ano, porque os pesquisadores descobrem novas espécies. Então a quantidade de grupos, ela aumenta conforme a gente desce nessa escala. Vamos entender por quê? São 5 reinos. Cada um deles vai se dividir em outros vários filos. Cada um desses filos vai se dividir em várias classes. Cada uma dessas classes se divide em várias ordens. Cada uma dessas ordens se divide em várias famílias. As famílias se dividem em gêneros. E cada um desses gêneros se divide até que a gente chega na espécie. E a gente pode concluir uma outra coisa aqui. Os indivíduos da mesma espécie são todos muito parecidos. Os do mesmo gênero são parecidos também, têm muitas semelhanças, mas já tem algumas diferenças, principalmente porque eles não conseguem mais se reproduzir
e gerar descendentes férteis. Isso só acontece entre os indivíduos da mesma espécie. Conforme a gente vai subindo nessa escala, os organismos vão se tornando tão distintos que começa a ficar difícil de estabelecer algum grau de parentesco entre eles. Hoje, felizmente, a gente conta com as análises de DNA que facilitam muito esse trabalho. Como é que a gente vai escrever, então, o nome dessa espécie? Entre todas as regras criadas pelo Linneu, uma delas foi o sistema binomial, ou seja, cada ser vivo recebe dois nomes ali, que na verdade são os dois últimos nomes, o gênero e a espécie. Então, quando você vai falar do nome científico de algum ser vivo, você sempre usa dois nomes. Por exemplo, qual é o nome científico do ser humano? Homo sapiens. Homo é o gênero e a espécie é sapiens. Eu poderia simplesmente falar que o nome científico do ser humano é sapiens? Não, porque esse é apenas o epíteto específico. Falta aí colocar o gênero. E a forma como isso é escrito também é bastante importante. Vamos trocar o Homo sapiens para dar outro exemplo. Saccharomyces cerevisiae é o nome de uma levedura. Você pode achar esse nome bastante estranho, mas fique sabendo que Saccharomyces cerevisiae está muito presente na sua vida. Essa é a levedura que é usada como fermento de pão. Então, para fazer o seu pãozinho, eles usam essa levedura. Saccharomyces é o nome do gênero. Cerevisiae é o nome da espécie. E como é que ela está escrita? O gênero sempre começa com letra maiúscula. Se não for escrito assim, está errado, cuidado. E a espécie, sempre com letra minúscula. Além disso, tem uma outra regra. Esse nome tem que estar em destaque no texto e você pode destacar isso de algumas formas. Uma delas é escrever em itálico, como está aqui. Você pode também sublinhar. Na sua prova você não vai ter como escrever em itálico. Então você escreve o nome ali, gênero em letra maiúscula, espécie em letra minúscula e depois sublinha. Isso é uma coisa bastante simples, mas que é importante e você não pode esquecer. Eu espero que tenha ficado tudo bem claro sobre taxonomia. Foi uma aula simples para a gente entender quais são os critérios que são usados nessa classificação. Em outra aula a gente vai começar a ver os grupos de seres vivos que estão dentro dessas classificações. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, você pode deixar um joinha aqui embaixo, pode curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.